você precisa se esforçar mais. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que a bênção dele, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre você e sua casa. Na antiguidade, as pessoas não tinham dificuldade em entender e aceitar o que chamamos de sobrenatural. Elas possuíam uma visão de mundo na qual não havia separação entre o natural e o sobrenatural. Sabiam, entretanto, distinguir muito claramente o sagrado e o profano. Por essa razão, quando alguém trazia uma pessoa possessa de espírito maligno até Jesus ou aos discípulos, isso não provocava alvoroço. Foi a modernidade que fechou o mundo dos homens e o isolou do mundo espiritual. Essa não foi uma construção rápida, começou há séculos e ainda está em andamento. Há algum tempo escrevi sobre o processo de descristianização do mundo, iniciado no século XVIII e em pleno andamento em nosso país. É fácil observar, no entanto, que a luta é travada especificamente contra o cristianismo, permitidas e estimuladas todas as outras formas de crenças. Há inclusive incentivo econômico para as outras formas de crença, enquanto se atacam os princípios da vida cristã, seus ensinos e conceitos mais preciosos: criação, queda, redenção, família, eternidade, pecado, culpa e juízo, dentre tantos outros. Jesus deu autoridade aos discípulos para confrontar as trevas, mas advertiu que há categorias de espíritos que têm maior capacidade de oferecer resistência à ação da igreja. Além disso, não se deve enfrentar o mal de qualquer maneira. Por isso, nosso Senhor recomenda a santidade. O jejum e a oração são exercícios espirituais fundamentais para os discípulos de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, encontramos um relato a respeito dos filhos de Seva, os quais eram exorcistas ambulantes e viram os discípulos a exercer autoridade sobre os demônios. Ao confrontar um demônio em nome de Jesus, certamente como viram Paulo fazer, ele os resistiu violentamente. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Atos capítulo 19, versículos 15 a 17. Você não deve tentar exercer a autoridade espiritual em nome de Jesus que alguém prega. Precisa ter uma relação direta com ele, um relacionamento construído e fortalecido por meio do conhecimento da Escritura, da oração, do jejum e da santificação. Todo aquele que é nascido de novo recebe a autoridade para agir em nome de Jesus. Quando isso acontece, é nosso dever consagrar nossa vida e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se decidiu ser discípulo de Jesus, você precisa se preparar para os riscos e desafios da vida com Cristo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Você pode escolher viver uma vida cristã comum, enfrentar seu risco e sofrer as consequências. Porém, se desejar viver a vida que o Senhor propôs, deverá se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Deverá se dedicar mais ao jejum e à oração. Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o seu nome. Nós adoramos neste momento de oração Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor em Cristo Jesus nos libertou do império das trevas, do governo das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios, pisar serpente e escorpiões, como o Senhor mesmo disse em sua palavra. Obrigado por sua palavra que nos instrui, nos orienta, nos exorta a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Senhor, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Derrame sobre nós, Espírito Santo, a unção do Senhor para pregar boas novas, para libertar os oprimidos, para pôr em liberdade os algemados, para consolar os que choram e para viver a vida que o Senhor propôs para nós. Não nos deixe, Pai Celestial, ser governados pela carne. Nos ajude e nos atraia ao Senhor, de modo que possamos andar no Espírito, no poder do Espírito, e assim agir na terra para a glória do Senhor, como bom perfume, como luz do mundo, como carta viva. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, e nos ajude todos, eles e eu, a vivermos uma vida no poder do seu Espírito para a sua glória, uma vida santificada, uma vida consagrada ao Senhor pelo jejum e a oração. Tira, Senhor, o meu irmão e a minha irmã da preguiça espiritual, do marasmo, da negligência. E nesse tempo tão difícil, tempo de desafio que vivemos, tempo em que a nossa fé é constantemente atacada, que o Senhor nos ajude a viver uma vida cristã verdadeira, que glorifica o seu nome. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, para que você desperte, para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que você tenha coragem de tomar posição diante do Senhor, para que você seja forte e corajoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.